Olá, tudo bem com você? Esta semana o assunto da Terra plana, ou terraplanismo, voltou à tona depois de meses atrás, até anos atrás, poucos anos atrás, ter sido assim um tema bastante discutido nas redes sociais, nos canais, no YouTube, muita gente falando sobre o assunto, né? Parece que depois que o Covid-19, a Covid-19 tomou conta do planeta, esse assunto ficou lá para terceiro, quarto, quinta categoria, né, de discussão, perdeu relevância, perdeu importância, e não só isso. Muitos canais com viés assim bastante científico, com argumentação científica, se levantaram para rebater com argumentos bem consistentes essa ideia da Terra plana. Por que nós voltamos a falar disso agora, né? Porque a lição da Escola Sabatina, que é um guia mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo objetivo é estimular as pessoas a estudar a Bíblia, nesse trimestre está falando sobre como interpretar as Escrituras. E na lição dessa semana, cujo título é A Criação, Gênesis como Fundamento, e a lição de ontem, justamente, trata do tema Terra plana, porque realmente há pessoas que utilizam textos bíblicos mal compreendidos, fora de seu contexto, ou textos que são meramente descritivos, usam uma linguagem metafórica e aplicam esses textos tentando, né, usá-los com uma linguagem moderna, uma linguagem não metafórica, literalizam o que não pode ser literalizado e chegam a conclusões estranhas, como a de que a Terra poderia ser uma espécie de disco plano, coberto por um domo, mais ou menos como aquelas queijeiras, né? Tem um prato e uma cobertura ali sólida, né? E o Sol e a Lua estariam, então, dentro dessa cúpula, desse domo, circulando por aqui, obviamente, então, muito menores do que a Terra. Além disso, eles também trazem de volta, os que advogam essa ideia do terraplanismo, o geocentrismo, a Terra sendo o centro do sistema, né? Em oposição ao heliocentrismo, que coloca, obviamente, o Sol no centro do sistema solar. Para conversar um pouco sobre isso, eu convidei um amigo, o Dr. Josué Cardoso dos Santos. Eu vou aqui ler um pouquinho da biografia dele, claro que é só um resumo, porque realmente ele tem uma extensa uma carreira, assim, apesar de ser jovem, né? Tem uma experiência acadêmica e também profissional bastante vasta. E, resumindo, é o seguinte: o Josué é especialista no estudo do movimento dos corpos celestes, atualmente atua como pesquisador do Instituto de Tecnologia de Israel, o Technion, onde estuda o movimento de constelações de satélites. Possui graduação em matemática pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, além de mestrado e doutorado em física, também pela Unesp. Durante sua carreira de pós-graduação, também atuou como pesquisador na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, na Agência Espacial do Japão e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Como divulgador científico, atua como embaixador da missão Osiris-Rex da NASA. Então você pode perceber que realmente é alguém que tem gabarito aí para falar especificamente aí sobre essa questão do sistema solar, do universo e do que nos interessa hoje aqui especificamente, formato da Terra e essas coisas aí. Ele mora em Haifa, de onde está nesse momento nos concedendo essa entrevista, lá em Israel. Josué, muito obrigado aí por aceitar esse convite para participar dessa pequena entrevista e obrigado aí por sua colaboração também no que diz respeito a compartilhar seus conhecimentos técnicos nessa área. Josué, você participou recentemente aí, você viajou recentemente, né, saindo de Israel para a Europa e esteve ali na Itália, né, onde participou de um congresso científico. E lá você pôde visitar alguns museus, algumas instituições e fez algumas fotos bem interessantes. E acho que você quer compartilhar com a gente esse material, esse conteúdo, até porque ele nos ajuda a responder a primeira pergunta aqui da nossa lista da entrevista, né? Mapas antigos provam a visão terraplanista? Olá, Michelson, olá a todos que estão assistindo. É um prazer poder estar participando desse momento aqui para ajudar a esclarecer esse assunto, né? Você já fez uma boa introdução do tema do terraplanismo, né? De como ele, principalmente no ano passado, trouxe um tumulto na nossa sociedade e trazer esclarecimento e educação, né, de qualidade científica. Divulgação científica é um tema muito importante que me agrada, e trazer esse tipo de conhecimento sólido e correto para as pessoas é algo que para mim é muito importante também.
E agradeço a oportunidade para a gente poder aqui compartilhar com as pessoas um pouco de informação sólida. Josué, só um detalhe que eu acabei esquecendo, antes de você entrar aí com a sua apresentação, eu quero lembrar aos nossos amigos de que vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para materiais adicionais, porque obviamente não vamos conseguir esgotar tudo aqui nessa conversa, mas tem muita coisa publicada em meu canal, nos meus blogs também, e eu vou deixar então na descrição do vídeo os links para que você possa se aprofundar, possa conhecer mais facetas dessa discussão, tá bom? Obrigado, Josué. Claro. Eu vou deixar claro já no início de que esse tema terraplanismo, existem assim diversas refutações, né? E eu recomendo às pessoas que vejam os materiais que você vai colocar no link, né? De canais aí de amigos, né? Principalmente o Olho de Rapina, o Sistemático, o DinoCast, né? E outros canais que têm feito esse trabalho de esclarecimento do público com relação ao terraplanismo, né, e os perigos desse movimento terraplanista. Então, assim, nesses canais e nos materiais, nos links que você vai deixar, já tem informação mais do que suficiente para as pessoas se informarem sobre o assunto. Como aqui a gente está tratando exatamente do tema da escola sabatina, eu vou me focalizar em alguns pontos gerais, mas que já vão ser o suficiente para dar uma ideia em relação ao que a gente está estudando, e que seja informação suficiente para que pessoas com senso crítico possam analisar e tomar uma decisão em relação ao que elas vão acreditar ou não. Inclusive, você mencionou aí o Dino, o Sistemático, o Rapina, né? Eu fiz um vídeo com eles também, o Semperfi também. Eu fiz um vídeo com eles e ficou bem legal, assim, eu entrevistei cada um deles deu a sua contribuição, e é um dos que eu vou deixar aqui na descrição também para vocês, o link, tá bom? Eles têm material de excelente qualidade, então material que recomendo que vocês possam checando, inclusive os materiais aí que você mesmo, Michel, o nosso amigo Eduardo Litz, né, nessa batalha aí contra a desinformação. Aqui é uma representação, né, que como você mais ou menos já explicou, esse aqui são as duas visões que existem, né, nesse momento. Claro que não podemos nem chamar de uma teoria científica. Talvez o nosso amigo Eduardo Litz, em algum momento, possa já estar trabalhando sobre isso, definições sobre o que é uma doutrina, o que é uma teoria, o que é um modelo. É só uma visão, né? O modelo terraplanista nem chegou ao ponto de ser uma teoria científica. E aqui a gente vê que é mais ou menos essa ideia, né? Um formato de uma pizza com um topo aí, que seria como se fosse uma tampa de uma queijeira, com o sol e a lua se movendo, no entanto, sem um motivo plausível para isso estar acontecendo. Do outro lado, a gente tem o modelo ali da Terra esférica com a atmosfera. Sobre a questão, existem vários questionamentos, né, da parte de quem acredita no movimento, nessa ideia do terraplanismo. Um deles é de que a Terra plana é uma ideia que todos sempre acreditaram, até tempos recentes, e que alguns dizem que foi uma invenção de Isaac Newton, outros dizem que é uma invenção da NASA. Então, assim, para a gente verificar esse tipo de informação, se procede historicamente ou não, nesse passeio que eu aproveitei para visitar os museus durante o fim de semana, ali após o congresso que eu participei no norte da Itália, eu fui no museu, eu pude ali passar por Florença, e ali tem vários museus. Um desses museus fica no Palácio Vecchio, que é o palácio da família, que era o local onde ficava a família Médici, né? A Medici, na verdade, que era a família mais poderosa ali na Itália por 3 séculos. Eles eram muito ricos e eles estavam à frente de várias questões. Eles eram muito alinhados com o papado e faziam muitos trabalhos em relação a isso. Por exemplo, Galileu era amigo deles, então foi a amizade justamente com Galileu, que Galileu tinha com a família Médici que salvou a vida dele da fogueira, né? Ele se retratou sobre dizer, né, a questão de negar o geocentrismo, aceitar o modelo de Copérnico.
No entanto, a amizade que ele tinha com a família Medici ajudou a protegê-lo. E interessante, porque a gente tem, nesse salão dentro do palácio, a gente vê esse globo terrestre, é um projeto de arquitetura de 1563. Então, a afirmação de que as pessoas, de que, se você olha os mapas, significa que eles criam em terra plana, isso é uma falácia, porque a gente vê claramente que eles, os médicos, já tinham um globo terrestre, e se você olhar ali, que são vários mapas que são planificações, né? Você está pegando um objeto, uma coisa que é esférica, colocando no plano. Naturalmente, você vai ter algumas distorções, principalmente quando você vai se aproximando das regiões dos polos. Por isso que, por exemplo, no mapa, a Rússia ou a Groenlândia parecem ser, por exemplo, muito maiores do que o que tem no Equador, porque eles sofrem menos distorção. Então a gente vê por essa foto que os Medici eles já sabiam, né, e os governantes, as pessoas daquela época, eles, na Idade Média já sabiam que a Terra era esférica. A gente nem precisa falar dos gregos, né, que já Eratóstenes já calculou o raio, né, da curvatura da Terra. Você tinha outros ali que calculou até a distância Terra-Lua com uma boa precisão. Então, naturalmente, eles tinham esses cálculos, mas assim, de objetos antigos que já demonstram isso, né? Só tem mapas. Aí entra aquela discussão se os mapas validam ou não a questão. Bom, aí tem um globo, né, de quase 5 séculos, mostrando que essa ideia de que a Terra é um globo é uma coisa já bem conhecida há muitos séculos. Não é uma coisa que foi inventada pela NASA, não é uma coisa que foi inventada por Isaac Newton. É uma verdade que já se sabia, e aí está um exemplo disso. Interessante que nesse mapa já tinha até o recém-descoberto do Brasil, né? Aqui tem as informações. Eu achei o Brasil nesse cantinho aqui. Um daqueles mapas que estão nos quadros ali ao fundo. Aproveitei também a passagem ali por Florença, visitei o museu ali de Galileu, e aqui tem 7 globos, e aí dá pra gente, eu tirei foto das tarjetas, né, da descrição de cada um desses 7 globos, e se a gente olhar todas as datas, tem globos aí do século 17, 18 e 19. Interessante. Globos que são contemporâneos a Newton, depois de Newton, e todos anteriores à existência da ideia da própria área de astronáutica, de onde e a NASA só surgiu em 1958. Então é inconcebível esse tipo de afirmação de que é uma farsa, algo inventado pela NASA. É importante frisar isso, né? Porque quando os argumentos falham ou não tem mais argumentos, né? Sempre se apela para a falácia da NASA, a NASA que está enganando. Mas veja, essa ideia, ela antecede em muito, né? Muito tempo a próprio estabelecimento, fundação da Agência Espacial Americana, ou de qualquer outra agência espacial, né? Sim, esse que é o detalhe, né? A gente tem muitas agências espaciais, mas interessantemente só se fala da NASA, né? Porque no final das contas, boa parte dessas pessoas que a gente sabe que não estão fazendo isso por realmente acreditarem, mas alguns deles infelizmente estão fazendo por oportunismo, sabem que o nome NASA dá likes. Se atrai atenção, o algoritmo de busca vai oferecer isso. Então, eu até publiquei um tempo atrás sobre um experimento, né, feito pela agência norte-coreana, né, e eles lançaram um foguete e lá de cima puderam perceber a curvatura também. Então eu até brinquei, né, será que a Coreia do Norte está mancomunada com a NASA? Será que a agência espacial da China, né, também está mancomunada com a NASA, um governo comunista? Japão, Israel, a europeia, né? Então todas elas percebem a mesma coisa, né? Então realmente, como disse o Dr. Josué, falar em NASA dá likes, né? Então o pessoal se centra mais nessa agência americana. Sim, e hoje em dia tivemos aí notícias recentes, né, de descoberta de partícula que volta no tempo, de universos paralelos, e sempre se atrela o nome NASA, mesmo quando não tem nada a ver com a NASA, né? A pesquisa, por exemplo, essa última pesquisa sobre a partícula, o neutrino, que se comportava de maneira estranha, a NASA deu um pouquinho de dinheiro lá no começo do projeto, mas é um tipo de experimento que já existe desde 2002, mas as pessoas gostam de pegar o nome NASA porque sai na capa e, infelizmente, a coitada da NASA
sofre a culpa de tudo, né? Não podemos esquecer também da Índia, né? A Índia também enviou aí uma sonda para a Lua recentemente, né? A Índia tem naves espaciais ao redor tem uma nave espacial ao redor de Marte. Os indianos já estão bem avançados, né? Então, eles estão com um avanço muito grande, né? Muitos cientistas indianos e chineses, ao trabalharem nos Estados Unidos, muitos deles são muito brilhantes, né? Aprenderam muita coisa e voltaram para seus países e ajudaram a formar essas agências espaciais que estão crescendo muito rápido, né? A China e a Índia têm demonstrado muito poder tecnológico e já alcançaram coisas incríveis. Aqui, só para a gente finalizar a questão de globos antigos, aqui no próprio Museu do Galileu tem esse instrumento, que na verdade ali que não dá para ver com os detalhes, mas ali dentro tem um globo, e aí são uma série de mecanismos. Isso é uma coisa absolutamente complexa. Isso é um instrumento em que você tem um globo e você tem uma maneira de calcular vários tipos de posição, latitude, longitude, direções. Então, por isso que você tem essa porção de globos, um internos aos outros, mas ali tem um globo real, né? Não só esses mecanismos de metal que você vê na foto. E no topo você tem ali a cruz, né, que é o símbolo do poder da igreja, que governa o mundo. Mas isso é uma coisa também do século XVI. Né? Até o nome desse globo é a representação do mundo. Então, a gente vê que essa história de que mapas antigos, o fato deles serem planificações, né, da esfera da Terra, do globo terrestre, são a prova de que, na verdade, se acreditava antigamente na Terra plana, não é verdade. A ideia de Terra plana é uma coisa bem mais recente. Eu acredito que haverá, você vai colocar um material aí, já tem material, né, já publicou material sobre isso, sobre aquele livro, né, O Mito da Terra Plana, né, como se formou a história. Sim, mas isso é uma prova histórica de globos que é um argumento histórico mais forte, né, mais firme, mostrando que isso é um mito, de que no passado se acreditava na Terra plana. O livro vai ser relançado e o título é Inventando a Terra Plana. Muito bom. O Russell Burton, né, ele faz um apanhado histórico ali da invenção desse mito, e ele vai realmente desmontando essa ideia de que o pessoal da Idade Média não sabia que a Terra era esférica, que todos criam na ideia de uma Terra plana, quando na verdade é uma falsidade, né? Até instrumentalizam o próprio Colombo, né, para tentar dizer que ele mesmo pensava que a Terra era plana, quando na verdade a discussão que ele teve com os reis lá da Espanha, ela não envolveu nada que dizia respeito ao formato da Terra, e sim a distâncias, né? E isso aí o Burton ele vai documentando no livro, é bem interessante. Ele mostra também algumas figuras, pinturas bem antigas, bem mais antigas do que esses globos que você tem mostrado aqui, com reis, né, reis cristãos, segurando o orbe, né, o globo, na mão com uma cruz em cima, que significava ali a ideia de um domínio cristão do planeta globo, né? Isso lá antes do ano 1000, né? Eles já sabendo que o formato da Terra era esférico. Então é bom conhecer um pouco dessa história para não cair nessas conversas, né, nessas falsificações históricas e alguns revisionismos falsos também, né? Muito bom, José, obrigado aí por compartilhar essas fotos riquíssimas. Vamos à segunda pergunta então. As evidências da natureza apontam para qual realidade? A Terra, afinal de contas, é esférica ou uma queijeira? Então, e poderíamos aqui trabalhar uma série de evidências. Na verdade, algumas coisas são provas, né? A gente nem trata como evidência. Uma prova é um fato de que a Terra é um globo, né? Mas, entre essas evidências, as mais simples, né, para ficar uma coisa acessível para leigos, eu posso mencionar aqui o clássico exemplo, né, do barco que vai sumindo no horizonte. A gente vê aqui pela representação, porque claramente a Terra é curva, então o barco vai desaparecendo. Um outro exemplo é o pôr do sol. Uma coisa interessante é que quem acredita que a Terra é plana diz que, na verdade, o Sol,
o Sol tem ali, alguns dizem, em torno de 50 a 60 quilômetros, e que ele vai circulando sobre a Terra, como vocês puderam ver no início, e que na verdade, por ele ser pequeno, fica de noite onde a gente está, porque ele está muito distante, então a luz dele não alcança onde a gente está. Nesse caso, o Sol desaparece, como eles dizem, quem estuda desenho conhece o conceito de perspectiva, né, de fuga. E o que acontece? Para quem acredita na Terra plana, acredita que o Sol vai se distanciando e vai ficando pequenininho. E é por isso que, por exemplo, no pôr do Sol ele desaparece. Mas se a gente olha, por exemplo, essa foto, o pôr do Sol, o Sol continua do mesmo tamanho e claramente ele está sendo encoberto um pedaço dele. Ele não está ficando pequenininho, ele não está desaparecendo. A única maneira disso acontecer é que ele está se escondendo atrás da curvatura da Terra. É impossível de que isso aqui seja simplesmente um desaparecimento por fuga. Isso é uma perspectiva de fuga, não tem nenhuma relação com esse tema. Essa foto é uma prova irrefutável de que o Sol está se escondendo por trás da curvatura da Terra. Um outro exemplo é a questão do eclipse lunar, que ele é um grande problema, uma grande pedra no sapato para a ideia de Terra plana, porque, por exemplo, o eclipse lunar ele acontece como está no esquema da figura que vocês podem ver. A Lua passa na sombra da Terra, né? Vai ter uma certa configuração entre Sol, Terra no meio, e aí a Terra vai ficar numa posição em relação ao Sol, de que tudo que tiver atrás dela vai ficar encoberto. Quando a Lua passa exatamente nessa sombra e fica encoberta, o que acontece é que ela desaparece. Por isso que a gente só pode ver esse tipo de eclipse durante a noite. E aí o que acontece? Você vai estar vendo a Lua. Quando ela entra nessa região aí que vocês olham no esquema, chama penumbra, um pouco mais azulada, nessa região, nessa transição ali que ela começa a ficar avermelhada, feita de luz de sangue, parecido, né? Ele fica avermelhado. E quando ela cai ali na parte mais escura, que é a umbra, ela fica totalmente coberta, porque nenhum raio de sol atinge ela. Doutor Josué, talvez seja um dos argumentos mais absurdos que eu já ouvi, quando você pergunta para um terraplanista, escuta, me explica os eclipses, né? O que acontece? Já que a Lua é tão pequena, o Sol também é tão pequeno, e não tem como haver essa projeção de sombra, né, num modelo terraplanista. E aí o que a gente ouve deles, ou o que a gente vê nos vídeos que eles gravam, né, que existem uns tais de orbes obscuros, né, ou corpos obscuros, né, que atravessariam então o caminho da Lua e cobririam o disco, e a luz então ficaria ou translúcida ou atenuada, enfim, né. Mas se você perguntar, escuta, mas que corpos obscuros são esses? Não sabemos do que se trata, esse é um mistério, né. Veja, eclipses acontecem também muito tempo antes de a NASA existir, né? Ou seja, desde sempre, né? Desde que foram criado o sistema, né? Terra, Sol, Lua. Então não é um engano, não é uma ilusão. E para tentar justificar então esse fato, esse fenômeno, eles falam desses tais corpos obscuros. Só que não existem, né? Não há como detectá-los. Então a pergunta é, que tipo de corpo é esse que é tão grande, capaz de esconder o disco, né? De outro corpo celeste, mas que é indetectável, quer do ponto de vista visual, quer do ponto de vista gravitacional. Mas, bem, a gravidade para eles não existe, né? Então é outra questão. Eu achei essa argumentação uma das mais absurdas que eu já ouvi na minha vida, viu? Esse negócio de corpos obscuros. E essa é uma argumentação absurda por um outro aspecto. Nós conseguimos prever com muito tempo de antecedência esses fenômenos. Então, como que nós somos capazes de prever e saber exatamente em minuto, o dia, a hora, o segundo que vai começar o fenômeno, o momento que ele vai acabar, de que hora que vai começar o efeito de lua de sangue, que hora que vai ficar totalmente encoberto. A gente consegue prever com precisão tudo isso. Como que a gente é capaz de prever se a gente não conhece esses corpos? Se a gente não conhece esses corpos, a gente não poderia saber nenhum movimento deles para saber exatamente a hora que eles vão passar na frente da Lua. Então não faz nenhum sentido apelar para uma coisa, para corpos que não são conhecidos, uma vez que são fenômenos
que a gente consegue determinar com precisão o movimento. Como que a gente consegue determinar com precisão? Movimento de coisas que a gente não conhece, nem enxerga. Então, é um argumento que é um tiro no próprio pé. Isso não faz nenhum sentido e está relacionado com um outro ponto que eu vou colocar mais à frente. Na Terra plana, o Sol e a Lua estão sempre acima do plano, correto? Então, como que a gente faria? Esse é um grande problema, porque durante o eclipse, a Lua, a sombra do eclipse lunar, a sombra da Terra é projetada na Lua e a gente vê aquela forma curva, né, projetada, aquela sombra na Lua. Mas para acontecer isso na Terra plana, o Sol teria que estar aqui embaixo, né, porque aí a Terra cobriria, né, a Terra cobriria o raio de luz que vai do Sol até a Lua, e aí pegaria um pedaço ali da borda da Terra e projetaria na Lua. No entanto, isso é um problema, porque no modelo da Terra plana, o Sol nunca está abaixo do plano. Então, como responder isso? Até hoje não tem uma resposta satisfatória. Então, é um grande problema. A questão das estações do ano é um outro exemplo que a gente conhece muito bem como funciona, né? Então, a Terra está inclinada, com seu eixo de rotação inclinado. Então, quando ela está de um lado da órbita, por exemplo, vocês podem ver aí na figura da direita, aí quatro esferas, né? E tem 4 momentos. Por exemplo, a esfera que está mais à direita de todas está com o verão em cima e inverno embaixo. Então, a gente vê ali o hemisfério norte, que seria o Polo Norte, né, a Europa, os Estados Unidos, eles estão nessa parte que está mais próxima do Sol, porque o eixo da Terra está um pouco inclinado. Então, nesse momento, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. 6 meses depois, o lado que estava... a parte sul do planeta, hemisfério sul, onde está o Brasil, a Austrália, grande parte do território africano e boa parte da Argentina, da América do Sul como um todo, a própria Antártica, eles estão ali mais próximos do Sol do que o pessoal que está no hemisfério norte, no Polo Norte. Então, nesse momento, é inverno no norte e verão no sul. Isso a gente conhece, então é uma combinação do movimento de rotação e translação da Terra. Isso é bem conhecido, a explicação das estações do ano. No conceito de Terra plana, para explicar isso, porque quando você tem as estações, também tem a questão da duração dos dias, não é? Então, eles explicam que, na verdade, o Sol ele fica girando, mas, por exemplo, quando está no verão ou no inverno, ele fica mais... esse círculo que ele vai fazendo ao redor da Terra, ele fecha numa espiral ou abre numa espiral. E esse movimento de abrir e fechar que vai variando as estações ao longo do ano. Mas isso aí não explica muita coisa, porque você não tem um mecanismo físico para causar isso. Agora, outra coisa, os eclipses lunares, que a gente já mencionou no ponto anterior, porque o Sol precisaria estar abaixo do plano, eles acontecem em qualquer estação do ano. Então, tenta combinar esse movimento espiral de abre e fecha para criar as estações. E ainda, para que você ter o eclipse lunar em qualquer período do ano, é um movimento inconcebível. Então, o Sol abre e fecha, e ele vai para baixo do plano, e depois ele só vai para cima do plano. Como que faz isso? Se a gente tem eclipse lunar em qualquer estação do ano. É uma coisa muito complicada, sem sentido. Outro exemplo aqui é a existência de 2 polos celestes, né, ao qual as estrelas giram ao redor. Por exemplo, essa foto aqui é tirada do Equador. Então, a gente vê à direita que as estrelas que estão em um hemisfério, elas estão girando em torno de um ponto, que a gente chama, por exemplo, de polo sul ou polo norte. E as estrelas que estão ali à esquerda vão estar girando ao redor de outro centro, né, de giro em torno do qual elas ficam, que seria o outro polo. Doutor Josué, essas fotos são de longa exposição, né? Sim. Tem um nome, né? Star Trail ou não? Star Trail, isso. É isso, exatamente. Né? Que elas ficam riscadas, por serem de longa exposição, ficam riscadas ali
Você abre, você pega a câmera, né? Você abre e ela fica absorvendo luz. Uhum. Então a luz naquele pontinho fica. E aí vai se acumulando, vai fazendo risco, né? Porque a estrela vai se movendo, que na verdade é a Terra que está girando. E aí, onde ela marcou no filme, no filme antigamente era por filmes, mas isso é uma tecnologia mais moderna, você não precisa disso. Então vai acumulando a luz e aí vai fazendo rastro, né? Uhum. Então a gente vê ali que tem estrelas girando ao redor de um polo no céu, um polo celeste, e as estrelas do outro lado estão girando em um outro sentido ao redor do outro polo. Então, isso é um exemplo muito simples. Se você tem a Terra plana, né, só vai ter o polo sul, não existiria, só tem o polo norte no centro, então só deveria ter um polo celeste. Todas as estrelas que existem no céu deveriam girar ao redor de um ponto só. Mas temos 2 pontos. Isso é uma grande pedra no sapato. E outra coisa, não são só 2 pontos, são estrelas diferentes. Até teve recentemente um exemplo bem claro disso, de uma gafe que houve, né, de um proeminente terraplanista, foi que ele pegou uma foto que era do Polo Sul, celeste, onde tem ali claramente o Cruzeiro do Sul, tem Alfa e Beta Centauro, e ele disse que era o Polo Norte celeste e guardou aquilo como cartada na manga, que na verdade foi, infelizmente, só um vexame, um erro muito grotesco. Aqui a gente tem um exemplo de como o efeito um efeito muito triste devido àquelas queimadas que houveram na Austrália, a fumaça foi detectada chegando no Chile. E esse que foi o rastro, né? A representação do rastro da fumaça passando ali pelo Oceano Pacífico, saindo da Austrália até chegar no Chile. Se a Terra fosse plana, como que isso aconteceria? A Austrália está ali no começo da flecha e o Chile está ali na América do Sul na ponta da flecha. A fumaça teria que fazer essa curva. Mas a gente não tem nenhuma prova, não existe nenhuma evidência de que existem ventos circulando dessa maneira. Seria uma mera conjectura. E eu acho que nesse período você estava nos Estados Unidos, a fumaça não passou por cima. Exatamente, é que eu ia dizer agora, né? Nesse momento aí, nessa época, isso foi no começo do ano, né? Acho que em janeiro, eu estava justamente nos Estados Unidos e aí fiz um vídeo de lá, mostrando que, olha, por aqui não passou nenhuma fumaça, né? Não teve nenhum fenômeno desse tipo, né? E aí um terraplanista, tentando rebater o vídeo que eu fiz, disse, não, mas ela deve ter feito uma curva, então, por percorrendo todo o oceano, como você mostra nessa figura. Então, os terraplanistas acabam apelando para argumentos muito mais absurdos, né, para tentar evitar aquilo que é tão óbvio. Se a Terra fosse plana, a fumaça que está ali na Austrália, veja, a queimada da Austrália, teria passado pela Europa, pelos Estados Unidos, até chegar à América do Sul, até chegar ali ao Chile, né? Só que isso não aconteceu, de forma alguma. E fazendo essa curva, detecção na Antártica, é uma coisa muito complicada. E normalmente, todas essas explicações, as respostas que se tentam dar, são de mecanismos ou ideias mirabolantes que só servem para aquilo. Mas que se você tentar encaixar com a explicação para uma outra coisa, elas são incompatíveis. Por exemplo, a existência desse vento. Por que esse vento não atua em outras coisas, né? Explicação para outros fenômenos, aí não, aí modifica. Imagina o efeito de existir um vento assim em fenômenos atmosféricos. Então, assim, se apela para coisas, né? Nem precisa falar aqui de aviões, né? O famoso vídeo do canal aí Aviões e Música, né? Falando sobre a viagem Sydney-Santiago, é um vídeo referência. Vale a pena até colocar esse vídeo aí na descrição, como uma boa bibliografia, uma boa referência. É muito bom, muito bom. E ali fica bem claro que, né, é uma viagem bem inviável se a Terra fosse plana. Para citar outros 3 exemplos, né, fala-se se nega a existência da gravidade, porque pela gravidade, a gravidade seria diferente no centro da Terra do que nas bordas. Então a gente tem aquela questão de que os prédios, a inclinação dos prédios e tudo mais.
Na verdade, o campo gravitacional de um disco é diferente do campo gravitacional de uma esfera. Então, pela gravidade, a gente consegue calcular o efeito, a gente tem satélite, a gente tem várias outras coisas que a gente pode determinar esse efeito sobre até os aviões e coisas, helicópteros, a gente calcularia o campo gravitacional. Como isso derrubaria, o estudo terraplanista ele vai negar a existência da gravidade, dizendo que é uma questão de pressão ou uma questão de densidade do ar. Mas é interessante que se você fizer o teste em câmeras de vácuo, em que você retira todo o ar do local, e você solta uma pena ou uma bola de boliche, ou seja lá o que for, eles caem, eles continuam caindo. Na verdade, você utiliza esse tipo de câmera de vácuo para fazer o teste lá, o famoso teste que Galileu fazia na Torre de Pisa, né, de soltar os objetos, eles caem ao mesmo tempo. Então, se não tem nenhum ar lá, o que está fazendo esses objetos continuarem caindo? A existência da gravidade. Isso é uma prova irrefutável da gravidade. E outras coisas, né? Você tem as leis de Kepler, que falam do movimento dos planetas ao redor do Sol. Você tem a física de Newton, que usa a gravidade, e consegue descrever com precisão, né, predizer a posição de planetas, a gente calcular o movimento de satélites, que é justamente a área que eu trabalho. A gente consegue determinar com muita precisão o movimento de vários corpos celestes que a gente observa, até prever a existência deles. Por exemplo, usando isso, a gente sabia que existiam irregularidades na posição de Netuno, de Urano, perdão. Mas o que está causando essas irregularidades na posição de Urano, né? O movimento dele não está fechando bonitinho como a gente previa. Então, vendo essas irregularidades, medindo, usando essas forças gravitacionais que a gente dos outros planetas e do Sol sobre a órbita de Urano, se estimou mais ou menos aonde deveria estar e o tamanho do corpo celeste que estava causando esse efeito desconhecido sobre a órbita de Urano. E ao se estudar a região onde esse corpo deveria estar, se descobriu o planeta Netuno. A mesma coisa foi com o planeta anão hoje, né, mas na época foi considerado o planeta Plutão. Então, Plutão e Netuno foram corpos que foram descobertos justamente por essas irregularidades causadas pelo efeito da gravitação. E nenhum terraplanista vai chegar ao ponto de negar que Plutão e Netuno existem. Doutor Josué, aproveitando que você mencionou satélites e que essa é a sua área de atuação, eu não podia deixar passar essa pergunta, né? A gente recentemente aí viu notícias a respeito de pontos luminosos no céu, tanto que gerou um certo frisson por aqui, no Brasil também, de que poderiam ser OVNIs, né, objetos voadores não identificados e tudo mais, até que se confirmou que, na verdade, não se trata disso, são os satélites de Elon Musk, né, lá da SpaceX. Veja, para um terraplanista, acho que isso é bem complicado, né, porque, em primeiro lugar, para eles, OVNIs não existem, né, não existem seres extraterrestres fora daqui, né, e outra coisa, satélites também não existem, né. O que você podia dizer a respeito disso? Na verdade, assim, existem alguns que são um pouco mais conscientes, né? A gente pode dizer que não negam, porque eles veem, por exemplo, a Estação Internacional Espacial, eles não negam a existência dela. Que é um grande ela é visível, né? Ela é visível daqui, né? Você tem um aplicativo, você consegue saber a hora que ela vai passar, a posição no céu. Eu já fiz isso, é uma coisa bem legal. E outros satélites também, não só a Estação Internacional Espacial, mas alguns outros satélites famosos, você consegue fazer a mesma coisa. Nesse caso, eles dizem que são balões. A questão é, como que um balão vai se mover tão rápido no céu? Uhum. Porque ele sai aqui no horizonte de um lado, de repente, depois de... Em geral, 1 hora e poucos, que estão em órbita mais baixa, né? Ele desaparece no seu leste, no seu oeste, depois aparece no seu leste, ou, se tiver movimento retrógrado, o oposto. Como que um balão se move tão rápido assim? É uma coisa para se pensar. E como você pode saber o horário que ele vai passar? Se um balão teria uma trajetória bem errática, né? O sabor dos ventos, né? Exatamente. A gente não controla os ventos. Então, a não ser que eles acreditem que existe uma conspiração para controlar a direção dos ventos, né? Aí é conspiração em cima de conspiração, né? Mas aí que é o ponto. Olha o tamanho do planeta. Imagina o tamanho dos ventiladores para você controlar a rota dos ventos. Aí você começa. Então isso que aí você começa a ser antes. Já começou a ser racional lá atrás, né? Mas isso é um acúmulo de irracionalidade.
de irracionalidades que você vai chegar num ponto que você tem que ser um fideísta, né? Que eu até vou comentar no final, porque realmente não tem como existir um conjunto de erros que, na verdade, se você olhar, se juntar todas as explicações para cada um desses aspectos, elas próprias se autodestruiriam, porque elas não são Sim. compatíveis nem com uma mesma realidade, né? Porque você dizer que tem aquele vento que faz a fumaça circular, como que isso afeta, né? Porque você tem satélites que passam naquela região, e aí, como é que faz? Esses balões que seriam satélites estão pegando carona nesse vento que trouxe a fumaça. Então Você você passa a ter que começa... usar falácias para justificar outras falácias, né? Sabe o que eu acho interessante também? Talvez a gente possa voltar a isso na terceira pergunta aqui que está na sequência. É que, geralmente, quem é dado a aceitar conspirações, teorias de conspiração, falácias, geralmente ele abre a guarda para outras também, né? Porque, curiosamente, a gente percebe que esses canais que defendem a Terra plana são os mesmos que defendem, por exemplo, a ideia de não vacinar as pessoas, né? São os mesmos que defendem outras ideias conspiratórias, chip implantado na mão e coisas parecidas, né? É um problema. De partícula, como tem um canal que Isso, diz né? que acelerador de partícula é um portal para o inferno, né? E aí o LHC lá, o acelerador de partículas, então liberaria os demônios do inferno. Uma série de ideias que violam o próprio bom senso. Mas parece que realmente quando a pessoa, uma travinha né? Uma chavinha virada ali, ela começa a adotar essas teorias, ela passa a abrir a guarda para outras mais. E isso é bem complicado, né? Mas, bom, vamos voltar ali a sua... Você não tinha completado ainda, acho que, o seu raciocínio com a exposição ali. Depois, quem sabe, a gente pode voltar a esse ponto aqui. Claro. Um último ponto que eu ia mencionar era sobre um outro exemplo, né, que nós temos, a relatividade geral de Einstein, que através dela, que é uma teoria gravitacional, né, ela tem ali a gravidade, tem uma compreensão diferente da gravidade, que não seria simplesmente atração, seria na verdade uma distorção do espaço, do tecido do espaço-tempo. Uma coisa mais técnica, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o ponto com a teoria da relatividade geral de Einstein, nós conseguimos fazer o ajuste dos relógios de satélite. Sem isso, as constelações de satélite GPS, que a gente usa para se localizar, praticamente em tempo real, né? Ali pode, dependendo do sinal, você vai ter um atraso ali de 1 ou 2 segundos, varia, né, do seu sinal, mas essa precisão só é possível porque a gente usa a teoria gravitacional de Einstein. Se gravidade não existe, isso não poderia existir. Então, é contrassenso até o próprio terraplanista usar o GPS, que é Global Position System. Verdade. Que é global, né? Então, é meio contraditório usar esse tipo de ferramenta, né, de equipamento, e, ao mesmo tempo que o funcionamento desse equipamento é totalmente baseado no conceito de uma Terra globo, que tem uma massa que distorce o espaço-tempo, que vai produzir desvios na posição dos satélites, e por causa também da velocidade alta que você tem ali dos satélites. Então, se você não fizer essas correções usando a teoria da relatividade de Einstein, você teria problema no satélite GPS. Uma outra questão, né? Só um detalhe, José, aqui também, geralmente, acaba se apelando para a ignorância, né? Quando você mostra o trabalho desses grandes cientistas, como Einstein, Isaac Newton e outros, só lhes resta aos terraplanistas destruir a reputação desses cientistas para tentar manter a ideia desses terraplanistas, né? Então eu já vi cada coisa absurda, assim, contra Isaac Newton, contra Einstein, né? Para justamente destruir a reputação deles. Isso aí é uma coisa até anticristã, né? A gente chama de... você ataca a reputação da pessoa. Então, você não ataca o argumento, é o argumento ad hominem, né? Exatamente. E aí, quando a pessoa precisa apelar para esse ponto, aí já perdeu totalmente a razão. Uhum. Porque não é o que a reputação dela. A reputação dela, se ela crê ou não em Deus, se ela é um criminoso, se ela é uma pessoa honesta, não vai mudar o fato de que 1 mais 1 é 2. A gente está analisando a realidade, a natureza.
a natureza estava aqui antes do homem existir. Então, independe como a natureza é, como ela funciona, independe da nossa própria existência, independe da minha reputação, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Então, é um argumento desesperado quando você não tem mais armas, né? Você não tem mais argumentos. A própria relatividade de Einstein é utilizada, por exemplo, para explicar um desvio que a gente que é um movimento que a gente fala de precessão na órbita, né? Que ela faz a órbita de Mercúrio ela faz um giro, assim. Esse efeito é causado ali pela distorção do espaço-tempo pela massa do Sol. E sem a relatividade de Einstein, a gente não consegue explicar esse desvio. Mas como que uma coisa criada, baseada em princípios, que você observa, padrões da natureza, você estabelece isso, você matematiza isso com muita precisão, e você consegue prever e explicar fenômenos diversos, como que daria certo se não fosse fruto da própria observação, determinação da realidade da própria natureza, que é uma lei fundamental que chama-se gravidade. E então, assim, a gente consegue até usar esse tipo de teoria científica, de modelos científicos, para a gente prever a existência de coisas que são inimagináveis. Quando a gente fala de relatividade de Einstein ou a mecânica quântica, são duas áreas da física do conhecimento humano, elas são totalmente contraintuitivas. Então, não só a órbita de Mercúrio, a gente consegue prever, né, com precisão, fazer a correção certinha para saber exatamente o movimento de Mercúrio, como de vários outros corpos celestes. Inclusive, a gente consegue prever o comportamento de coisas que a gente nem imaginava, como, por exemplo, foi prevista a existência de ondas gravitacionais há um século atrás, que só recentemente foram detectadas. A famosa foto do buraco negro foi obtida usando os conceitos, os princípios da relatividade. Então, a relatividade e a mecânica quântica são áreas da física, são todas matematizadas, baseadas em experimentos que a gente faz com a natureza, inclusive usando acelerador de partículas, lá o LHC e outros. Então, são fenômenos que a gente observa. A gente pega os padrões da natureza, a gente descreve de forma matemática, e a gente obtém esses modelos, essas teorias. E com elas a gente consegue prever coisas que a gente nem imaginava. Então, para isso casar tão bem, você precisaria ser fideísta, porque seria uma coincidência enorme de que você observa uma coisa aqui, com ela você consegue construir uma teoria que você consegue prever coisas que você nem imaginava. E são fenômenos que às vezes são contraintuitivos. Ou seja, ou são a gravidade e as outras forças da natureza que a gente conhece muito bem, elas são bem reais e elas estão conectadas, ou a gente tem que ser fideísta e acreditar numa baita de uma probabilidade, numa sorte assim, extremamente absurda. E eu não tenho fé para acreditar numa conjectura de coincidências para dar tudo certo dessa maneira. Ou é mais fácil aceitar que existe mesmo uma gravidade e ela explica quase toda a realidade que a gente observa do mundo ao nosso redor. Doutor Josué, eu quero aproveitar para retomar um ponto que estávamos discutindo agora há pouco, né? E que tem mais a ver com a vida real aqui, né? Não no mundo estratosférico aí dos físicos, astrofísicos, né? E que pessoas como você que ficam lidando com esses cálculos e órbitas e tudo mais. Talvez alguém esteja pensando, tá, mas isso é discussão científica, não afeta a minha vida. Mas veja bem, quais seriam os aspectos, os impactos sobre a vida pessoal e mesmo a religião de uma pessoa que despreza esse conhecimento científico, né, e acaba adotando essas teorias conspiratórias? Você poderia falar um pouquinho sobre isso também? Sim, claro. E essa que, na verdade, de todas é a mais importante, né? De todos os aspectos, de todas as questões que a gente está falando aqui. Por quê? Tem a questão social, educacional, porque uma pessoa que... A gente já mencionou aqui vários problemas desse tipo de visão. Quantas questões racionais, científicas, lógicas, a pessoa tem que negar para poder aceitar a ideia de uma Terra plana. Isso é muito perigoso. Por quê? A pessoa, para poder aceitar isso, ela vai ter que começar a fazer o quê? A duvidar de toda a ciência.
Então, ela vai começar a olhar a ciência e toda a fonte de conhecimento mais profundo com olhares negativos. E isso vai trazer o quê? Uma rejeição de uma boa educação. Então, a pessoa vai começar a fazer um apelo à ignorância. Ela vai fazer uma apologia à ignorância. Ela vai chegar ao ponto de abrir uma mente obscurantista. Então, ela vai ter uma mente mais fechada, uma mente mais cheia de superstições e ideias malucas do que os próprios gregos e outros que eles criticam. Então eu falo, eles eram pessoas mais primitivas, mas nem os próprios gregos chegaram ao ponto de acreditar numa Terra plana. Os gregos acreditavam no geocentrismo, em que a Terra era esférica e havia outras esferas, né, o Sol, a Lua, os planetas ao redor da Terra. Mas nem mesmo os gregos chegaram ao ponto de acreditar que a Terra era plana. Então, é uma coisa terrível. Então a pessoa ela vai começar a negar todo tipo de ciência. Ela vai começar a criar teorias de conspiração para negar todo tipo de conhecimento científico sério. Ela não vai saber discernir onde buscar a informação correta. Ela vai ficar buscando informações em fontes escusas que não tem nenhum embasamento. Coisas que vão literalmente, perdão o termo, né? Atrofiar a capacidade intelectual dessa pessoa. Isso é muito perigoso. A gente já vive um período de dificuldades com a educação, em que as pessoas têm um poder crítico cada vez menor na sociedade, e esse tipo de movimento ele só contribui para um emburrecimento, infelizmente, perdão o termo, emburrecimento mais de classes, né, de alguns grupos da sociedade. O segundo aspecto não é só isso. Com esse tipo de ideia, ela traz uma testemunha. Se você é um cristão, ou se é uma pessoa religiosa e quer transmitir uma boa imagem da sua religião, daquilo que você crê, traz uma testemunha, porque as pessoas começam a associar esse tipo de crença absurda e irracional com os seus princípios. Então, ninguém aqui quer que as pessoas associem a sua forma de crer e enxergar a vida à ignorância. Se você é um ateu, você não quer que as pessoas acreditem que todo ateu é ignorante. Se você é cristão, você não quer que as pessoas acreditem que quem acredita no cristianismo é ignorante. Se você é espírita, se você é budista, se você é hindu, judeu, ninguém quer que a sua forma de pensar seja associada com elementos de obscurantismo e ignorância. Por isso, definir esse tipo de ideia mancha a reputação dos valores que você carrega. Mancha a sua própria reputação pessoal, mancha às vezes a reputação dos seus pais. Vão pensar, nossa, que educação que os pais dessa pessoa deram para ela. E vai também manchar o local onde você trabalha, as pessoas com quem você convive, que vão simplesmente te achar um maluco, porque são ideias malucas, né? Resultado disso, por exemplo, se você é um cristão, que é a questão da escola sabatina que a gente está trabalhando aqui, né? Como eu escrevi ali, são críticas à verdadeira fé proposta pelo Deus bíblico. Que a fé do Deus bíblico é uma fé que ela tem a característica de elevar. Ela quer levar os homens a ter uma piedade, né, uma humildade, valores, nobreza em seus princípios, nobreza em seus sentimentos, né, pureza, gentileza, doçura, mas essa nobreza vem claramente com o intelecto, né, que serão homens inteligentes capazes de poderem tomarem decisões inteligentes em favor de coisas boas pela sociedade, pelo seu próximo, pela sua igreja, pelo seu Deus, pela sua família. E essa fé claramente é baseada, a Bíblia aponta que a natureza é o livro onde você vai buscar esse tipo de informação intelectual também, né? O apóstolo Paulo escreve na carta dos Romanos de que a natureza testifica da grandeza de Deus. Então a pessoa que nega a ciência, nega a boa ciência, nega o estudo da natureza correta, que é o que tudo são os elementos que a gente apresentou, ela vai acabar negando uma parte da Bíblia, uma parte da mensagem de Deus, que ele deixou o seu caráter, a beleza, as suas leis, na forma das leis da natureza, que essa pessoa vai negar. E a gravidade é uma das leis que demonstra essa ordem, que ela é a que, em larga escala do universo, é a que rege o universo, é a gravidade.
Então, negar a gravidade é negar a lei que mais rege o movimento daquilo que existe no universo. E é claro, a pessoa vai acabar retrocedendo, indo na direção oposta do que o Deus bíblico deseja. Em vez dela ir para um grau de fortalecimento mental, ela vai para um grau de degeneração intelectual cada vez maior. Para finalizar aqui, temos 2 exemplos. Mas o que dizem as pessoas na igreja? Bem, na igreja adventista nós temos, com muito carinho, Ellen White. E Ellen White, sobre isso, ela foi bem clara. Por exemplo, aqui no texto à esquerda, a gente tem aí a declaração de que Deus fez o seu sábado para o mundo esférico. Isso é bem claro. Esfera é um objeto 3D, né? Circular. E quanto ao 7º dia, chega para nós neste mundo arredondado. Então é bem claro que ela acreditava numa esfera, numa terra esférica. No outro texto à direita, é bem claro também, ali na última frase, diz assim: não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol e produz suas bênçãos. Ou seja, Ellen White não era só terra globista, né? Ela acreditava que a Terra era um globo, como ela acreditava que a Terra gira ao redor do Sol, ou seja, ela acreditava no heliocentrismo, né? Que na verdade está mais expandido hoje em dia, mas seja, no terraplanismo nem existe o movimento da Terra ao redor do Sol, né? Porque o Sol é uma bolinha que está girando aqui em cima da nossa cabeça. Então, assim, não dá para ser adventista do 7º dia, por exemplo, e ser terraplanista. Por quê? Porque uma das doutrinas dessa igreja é de que acredita que Ellen White foi uma serva de Deus inspirada. Então, se você acredita que ela está errada, né, ao fazer essas afirmações aqui, então você estaria seguindo uma pessoa, né, você estaria seguindo ideias de uma pessoa que comete erros básicos como esse. Então, se você está seguindo uma pessoa que tem ideias tão esdrúxulas diferentes da sua, no seu ponto de vista, sendo um terraplanista, então você está sendo incoerente. Então, uma das duas, ou você acredita em tudo, ou em nada. O que não dá para dizer é que você só aceita aquilo que está de acordo. Não. Ou você acredita que a pessoa foi inspirada por Deus, ou você não acredita. Você não pode atribuir erros básicos assim a essa pessoa. Para finalizar, deixo esse texto aqui da própria Ellen White. Eu acho um texto muito bonito, de encorajamento, né? Se os jovens de hoje, né, e na verdade todos nós, desejam resistir à semelhança de Daniel, né, os grandes desafios da vida, estar pronto para testemunhar de Deus, para mostrar quem Ele é para outros, né, estar de pé perante os desafios, os eventos finais que a gente acredita que estão se desenrolando, precisam exercitar ao máximo cada fibra, cada nervo espiritual. A gente sabe que o conceito espiritual na Bíblia tem a ver com a intelectualidade, o espírito tem a ver com as faculdades superiores. E isso é tão verdade que ela continua, que é o ponto-chave desse texto. O Senhor não deseja que permaneçam como aprendizes, deseja que atinjam o mais elevado grau de excelência. Deseja que alcancem o mais alto lance da escada. Com a busca dessa excelência, o que vai acontecer? Para que daí entre no reino de Deus. Veja a nobreza de Daniel, seus amigos, José e o próprio Jesus. Eles se destacaram e deram testemunho o quê? Pela nobreza, pelo preparo que eles tiveram nas escrituras, pelo preparo que eles tiveram na sua atividade profissional e que envolvia o conhecimento muito bom da natureza. Então, a conclusão e o conselho final que eu deixo é que a gente possa ter o cuidado com esse tipo de informação que circula pela internet, estudar bastante a Bíblia e a natureza, estudar ciência, estudar matemática, física, biologia, química, de forma séria e dedicada. Porque todo o conhecimento que a gente obtiver vai nos ajudar a sermos melhores cidadãos, melhores cristãos, melhores pais, profissionais, melhores filhos, não só dos nossos pais terrenos, mas filhos de Deus, e a gente vai poder dar um bom testemunho e ser um bom exemplo na sociedade. E um dos melhores exemplos que a gente tem hoje em dia é a brilhante carreira que o Benjamin Carson, né,
desenvolveu como neurocirurgião, né, talvez o maior neurocirurgião pediátrico da história humana, e ele buscou excelência científica, né? Ele não foi contra a ciência. Ele aliou a ciência com a sua fé em Deus e fez grandes coisas pelo mundo, pela sociedade, salvou muitas vidas, né? E desenvolveu ajuda a desenvolver técnicas que salvam vidas até hoje. Então ele é como se fosse um exemplo, né, da excelência que Daniel e José tiveram no passado em tempos modernos e que a gente possa espelhar nesse tipo de bom exemplo, que assim é a melhor maneira que Deus deseja que nós testemunhemos dele, e não de outras maneiras. Muito bom, realmente uma inspiração, né? A gente poder ouvir essas palavras, né? Vindas da ciência, da Bíblia também. Eu sempre me lembro de um texto de Ellen White, no livro Educação, em que ela diz assim que quando corretamente compreendidas, tanto a ciência quanto a revelação estão em plena harmonia. E eu me pauto por isso, eu valorizo o bom conhecimento. Há pessoas que confundem a verdadeira ciência com a falsa ciência, que é mais filosofia, e pensam que a coisa é uma só, quando não é. A verdadeira ciência é um dom de Deus, né? É uma ferramenta que nos foi dada por Deus. E eu quero encerrar, então, essa nossa conversa, lendo aqui 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, partes deles, que dizem assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Veja só como o apóstolo Pedro aqui, ele relaciona a razão, a intelectualidade, com a fé, com a esperança. Então, um cristão genuíno vai se pautar sim pela razão, vai buscar conhecimento útil, verdadeiro. E eu espero que você, com essa entrevista que eu fiz aqui com o Dr. Josué, tenha se sentido desafiado a fazer a mesma coisa, a buscar conhecimento em fontes seguras, em fontes cristalinas, e não essas teorias conspiratórias que não passam no crivo do bom senso, da racionalidade, muito menos da ciência e da revelação divina, tá bom? Doutor Josué, muito obrigado por sua participação, por compartilhar com a gente seu conhecimento. Que Deus continue abençoando sua carreira, sua vida, sua família e guiando seus passos. Um grande abraço para você e para vocês que nos acompanharam também. Não esqueçam, vejam as dicas de leitura, conteúdos adicionais que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, os links também, para que vocês possam, se quiserem, se aprofundar mais nesse assunto aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês.